Eu tinha R$ 24 e apareceu R$ 10 a mais na minha carteira. Agora. Agora. Você, rapaz, tinha quanto? Eu tinha 120 e agora eu tenho 170. Eu tinha 150, apareceu R$ 30 a mais. Você tinha quanto? 150. E agora? Agora apareceu 30 a mais. 180? Sim. Aí você? Eu tinha 30, agora eu tô com 50. Aleluia. E ele? 100, apareceu 100. Apareceu 100. Tudo bem com a posse? Tudo bem, minha santa? Então, a gente tá no fim do mês, a gente não tem... Bola de fuga! Onde é que fica essa igreja nova que abriu aqui? Pra que tu quer saber, Zé? Tu vive falando aqui que não gosta de igreja. Não, é que eu só queria saber mesmo.